Eu quero que você, por favor, agora pense, pare e me responda sinceramente. Uma coisa que, assim, eu quero que você pense, não responde assim de qualquer jeito, tá? Eu quero que você responda qual um dos grandes defeitos que nós temos. O que você imagina? Um dos grandes defeitos que nós temos. Chuta. Ansiedade, teimosia, preguiça. O que mais? Ganância, gula. Pelo menos assim, um dos grandes defeitos que nós temos. Um que você nem imagina o quanto que isso complica você. Você nem imagina. O quê? Feiura também. O que mais? Impaciência. Alguém impaciente aqui, gente? Um dos grandes defeitos que nós temos, me fala aí. Orgulho, péssimo. Inveja. Egoísmo. É legal quando vocês participam, egoísmo. A língua, é verdade, minha irmã. Ela falou assim, discreta. Entendi. Era para ninguém perceber, percebi, viu? Percebi. Eu entendi certo, né? A língua é um defeito da gente assim. Preguiça. Você falou, neném, preguiça? Você falou inspirado em quem, neném? Mas olha para o lado. Só você para pensar, pense em um grande defeito seu. Tu não tem nenhum, querido. Pense em um grande defeito seu. Deixa eu me lembrar. Nenhum, Tiago. Nossa, humilde. Pense no grande defeito seu. Eu sou impaciente. Né? Alguma coisa que marca você assim. Todo mundo tem um grande defeito. Mas sabe qual é o grande defeito que nós temos? Que isso, as pessoas não têm noção do quanto que isso complica e compromete o bom andamento da vida delas, o bom andamento da fé delas, o bom andamento do relacionamento delas com Deus, o bom andamento de uma aproximação de Deus, um bom andamento de um relacionamento com Deus. Sabe qual é um dos maiores problemas que a gente tem? A gente esquece. A gente esquece rápido. É impressionante esse defeito péssimo que a gente tem. Eu, você, todo mundo que está aqui. Mesmo nós, tendo uma vez na vida experimentado coisas como uma resposta de oração. Quem já teve oração respondida aqui? É bom, não é? Mesmo a gente tendo experimentado uma intervenção divina, que você vê que foi Deus que colocou a mão para resolver aquilo ali. Alguém já passou por isso? Inúmeras vezes. Mesmo a gente já tendo experimentado uma provisão do céu, que foi Deus que proveu, que você fala, isso aqui foi Deus que abriu uma porta. Eu já experimentei isso. Mesmo a gente já tendo experimentado um grande livramento. Quem já teve um livramento de Deus aí, de alguma situação ou de alguém? Esse alguém que era o cão, que você pensou que fosse um anjo de Deus. Passou o tempo, você olhou assim, meu Deus, isso aqui, gente, era tão bonito, não valia nada, né? Um livramento, o livramento de algum acidente, alguma situação que, sabe, podia comprometer a tua saúde, a tua vida. Alguém já passou por isso? Mesmo a gente já tendo experimentado de Deus coisas grandes como milagre, coisa que não tem explicação. Que médico não explica, que a ciência não explica, milagre. Alguém já testemunhou algum milagre? Milagre. Pois é, mesmo a gente já tendo experimentado toda essa lista de coisas maravilhosas aí, nós costumamos repetir a mesma reação diante de diferentes situações de aflição. Experimentou milagres, livramentos, resposta de oração, mas quando chega uma situação de aflição, você chora igualzinho como chorou na outra vez. Sim ou não? Sim. Ridículo isso, né, gente? A gente recebeu de Deus um livramento, recebeu uma resposta, recebeu um milagre, aí quando passa por uma situação de aflição, parece que a gente o quê? A gente o quê? Que chora igualzinho como da outra vez. Sim ou não? A gente costuma repetir o mesmo comportamento em diferentes momentos de preocupação, fundamentados em diferentes razões. Você fica, sabe, tendo o mesmo comportamento de uma pessoa preocupada, inquieta e aflita e agoniada.
Em situações diferentes. Digamos, eu estou preocupado agora com algumas contas que estão muito complicadas, eu não tenho dinheiro para pagar, só Deus operando um milagre, abrindo uma porta, ou alguma situação resolvendo para eu pagar. Aí do nada a situação resolve. Do nada não. Você sabe que foi Deus agindo, amém? Mas, nossa, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, oh, Deus, obrigado. Isso é para aprender a confiar em Deus, para aprender a descansar em Deus, porque eu sou um cara muito cabeça dura, eu tenho que aprender. Aprende. Quando passa 6 meses, que acontece a mesma história, que você fica sem dinheiro, que tem conta para pagar, como é que você fica? Ah, meu Pai, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, Senhor, estou até com gastrite nervosa. Senhor, Pai, eita, que está tudo escuro. Ai. Sim ou não? Porque Deus não operou uma vez. Deus não operou 2 vezes. 3 vezes. Deus não operou inúmeras vezes. Por que que Ele não operaria de novo? Você consegue me entender? O problema é que a gente esquece muito rápido e muito fácil. Sim ou não? A gente esquece muito rápido e muito fácil. Então o que é que Deus faz? Deus a todo tempo nos lembra do seu agir, da sua palavra, das suas promessas e do seu poder. Como a Bíblia fala no livro de Lamentações. Todo mundo lê para mim o que é que diz Lamentações 3:21? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu trouxer à memória aquilo que me dá esperança, quando as situações surgirem pela 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez, a minha reação vai mudar. Porque eu não vou esquecer. E eu falo isso porque às vezes tem pregações que você já ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Vou ouvir de novo? Por quê? Porque sei. Quem sabe alguém está esquecendo algumas coisas e está enveredando por um caminho de preocupação, aflição, inquietação, agonia, ansiedade, medo. Sendo que Deus já livrou e Deus já operou inúmeras vezes pela sua vida. Sim ou não? Por isso vamos lembrar de uma história que nós já falamos disso aqui, eu não sei quantas milhões de vezes. Mas se for para lembrar, para a gente trazer à memória aquilo que dá esperança, eu assim concordo. Quem está comigo, levanta a mão. Quem não tem mão, porque não levantou? Né? Eu tô nisso. Quem está comigo, levanta a mão. Que é para todo mundo espiritual enxergar e ver isso. Lembra comigo do tempo de servidão que o povo de Deus passou no Egito? Foi quanto tempo? 40. Quem falou? Acabei de falar, por isso que a gente esquece. Quanto tempo de servidão? 400 anos, 433 anos de servidão. Aí o povo de Deus estava lá 400 anos no Egito, ralando, batalhando, como escravo. Você sabe que a vida de escravo era uma vida muito, difícil demais. Porque escravo não tinha voz, escravo não tinha vez, escravo não tinha salário, escravo não tinha horário, escravo só trabalhava, não tinha uma voz ativa, não tinha direitos trabalhistas. Tira da tua cabeça todo e qualquer pensamento de um trabalhador, como você imagina hoje. Tira da tua cabeça esse pensamento que o povo de Deus era escravo, era que nem um trabalhador hoje. Não, porque não tinha salário, não tinha direito, não tinha horário, não tinha voz nem vez, não tinha nada. Era para trabalhar 24 horas só produzindo. Essa era a vida de um escravo. Só que Deus, enfim, se levantou para livrar o seu povo. Porque nenhum tempo de sofrimento e dor é eterno. Deus sempre se levanta por nós. Deus sempre muda a nossa história. Deus sempre reverte o quadro. Deus sempre vem com uma virada. Deus sempre opera alguma coisa. E ninguém chora a vida toda. Ninguém que é de Deus chora a vida toda. Quem concorda comigo? Aí Deus levantou um cara maravilhoso para poder conduzir o seu povo à liberdade, que era o príncipe do Egito, um homem chamado Moisés. Aí Moisés foi lá, falou com o faraó, só que faraó muito bolado, não liberou o povo. Mas Deus assim permitiu, porque o povo do Egito era um povo muito idólatra. Eles adoravam vários deuses, eles levantavam altares para vários deuses, e Deus queria provar para eles que nenhum Deus deles era verdadeiro, mas que o Deus verdadeiro era o Deus que eu sirvo e que você serve, o Deus que nós servimos hoje, aqui, agora, nesse tempo. Aí Deus permitiu então que viessem quantas pragas sobre o Egito? Quantas? 10, são essas aí, gente. A água se tornar em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, que existe até hoje, as moscas, peste nos animais, úlcera nos homens, saraiva, caiu fogo do céu, gafanhoto, trevas, até que enfim chegou a 10ª praga.
E por que Deus permitiu isso, pastor? Cada praga dessa, entenda bem, cada praga dessa, os egípcios corriam para buscar a ajuda do seu, só que o Deus deles não fazia, então eles reconheciam que o Deus deles não valia nada. E o Deus de verdade era o Deus de Israel. Deus é esperto. Foram 10 pragas para destituir todo e qualquer Deus do Egito. Até que chegou na última, que foi a morte dos primogênitos. Quando chegou a morte dos primogênitos, Deus instituiu a Páscoa, falou para o povo dele: vocês vão sacrificar um cordeiro, colocar o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passar, que vê o sangue marcado nas portas, ele não vai entrar nessa casa, mas a casa que não tivesse sangue, ele vai levar os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos. Quem é filho mais velho aqui? Você ia. Filho mais velho tem umas regalias, né, gente? Que tudo quem compra é o mais novo. Eu acho tão injusto, eu sou mais novo. Vai comprar Coca-Cola? Eu toda vez a comprar Coca-Cola no sol, pro almoço. Ele nunca falar: para que tomar Coca-Cola? Para quê? Eu não quero. Alguém em casa quer, todo mundo: a gente. Eu falei: não, gente, esse pessoal, toda vez eu ia comprar Coca-Cola. Faltou não sei o quê, quem vai comprar? O mais novo. Quem é mais novo aqui, levanta a mão. Procede ou não? Não era tudo você? Na hora de apanhar, tudo era eu. Na hora de apanhar era eu. Na hora de apanhar minha irmã, mas era que eu, 4, 5 anos. Aconteceu alguma coisa, minha mãe: quem foi que fez isso? Ela que tinha feito, minha irmã. Aconteceu alguma coisa, mãe: quem foi que fez isso? Ela: Bruno. Eu falei: não faz. Não vai ver o quê? Apanhava eu. Coisas de irmão mais velho com irmão mais novo. Tem irmãos aqui que um mais velho é mais novo? Tem algum irmão aqui, mais velho é mais novo? Desconte. Desafio. Os mais velhos acabaram morrendo onde não tinha a marca do sangue nas portas, incluindo o filho de Faraó. Quando o filho de Faraó morreu, ele ficou arrasado e falou para o povo: olha, vão embora, peguem o rumo da venta. Vazem do Egito, vão embora daqui, porque aqui vocês não são mais bem-vindos. O preço foi muito caro, o preço foi muito alto. Ele perdeu o filho dele, que ele tanto amava, o primogênito. Acabou-se. Enfim, o povo de Deus estava tendo oportunidade de ir embora. E, meu irmão, grava o que eu vou dizer para você: Deus sempre tem um meio de livrar a gente. Deus sempre tem um meio de providenciar uma solução, porque Deus é Deus, e quem crê nisso, diga amém. Eles arrumaram as coisas depois de 400 anos de escravidão, organizaram tudo e foram embora. Esse foi o trecho que eles trilharam entre o Egito e o Mar Vermelho. Quando chegaram nesse limite dessa seta aqui que eu estou mostrando para vocês, eles deram uma parada, porque nesse limite era o Mar Vermelho. Lá eles tinham que passar para o outro lado. O Mar Vermelho existe até hoje, é uma porção localizada na Jordânia. Chegaram no Mar Vermelho, assim, acho que imagino que pararam, porque já tinham andado um bom pedaço, era muita gente, muita bagagem, muito animal, muita carroça, muito carro, muito bagulho. Acho que pararam assim, sabe, na margem do Mar Vermelho, para poder tomar um fôlego, comer alguma coisa, abrir um pacote de Nikito, fazer um lanche e se organizar para seguir viagem. Gente, do nada, eles olham para trás. Quando olham para trás, está vindo todo o exército de Faraó, porque Faraó simplesmente mudou de ideia. Ele mudou de ideia. Agora ele queria retroceder no que havia decidido, atacar o povo de Deus, exterminar com o povo de Deus. E quando o povo de Deus estava à margem do Mar Vermelho, que olhou para trás, que viu aquela nuvem de poeira, acho que até alguns imaginaram que seria uma tempestade ou alguma coisa, mas quando perceberam, era Faraó e o seu exército. Eu imagino o desespero das pessoas. Imagina você sem saída, com a morte batendo a porta. Dá para imaginar, gente? Você sem saída, com a morte batendo a porta. Você sem ter para onde ir. Você sem ter o que fazer. Sem ter como providenciar uma saída, uma solução. A morte à porta e você lá,
Imagina um povo desesperado. Todo mundo começou a pressionar Moisés, e agora quer dizer quem saiu de lá para morrer aqui no meio do nada, para morrer no meio dessa areia, para ser enterrado no meio do nada, como se fôssemos indigentes. Que história é essa? O que vai acontecer da gente? Todo mundo apavorado, todo mundo aflito. Eu ficaria, quem aqui não? Você sem ter saída, um mar na frente, um exército atrás, não tinha para onde ir. Eles dotaram de cavalos, carros, cavaleiros, a gente com alguns bois, algumas carroças, sem ter agilidade, habilidade para prosseguir. O que você pensa? Meu irmão, eu virar para o lado, ó, prazer conhecer vocês, muito obrigado, a gente vai morrer, todo mundo aqui vai ter o bucho furado e a cabeça cortada. Então foi um prazer estar com vocês, viu? Até a nossa morte. É assim, colega. Eu acho que eu me despediria, porque eu ia ficar apavorado e com medo disso. Acho que todo mundo ficaria. Quem ficaria aqui? Por favor, todo mundo. Quando eles não imaginam, Deus vem com livramento. E assim, os livramentos de Deus não tem muito como explicar. Porque de repente você pode esperar, Deus pode matar o exército. Deus pode fazer o campo se abrir e algum monstro aparecer, como naquele filme Crônicas de Nárnia. O que pode acontecer numa hora dessa? Entenda o que eu vou dizer para você. Não se espante se Deus surpreender você. Não se espante se Deus surpreender você fazendo alguma coisa por você que você não esperava mais que poderia acontecer. Quem me entende aqui? Não se espante se você voltar para a tua realidade e ver coisas que você já tinha abrido mão e até fingido que não existiam mais, tornar a existir e acontecerem, porque Deus tem poder para surpreender a gente. Quando o povo olhou para o nada, que eles viram, gente, o mar se abriu. E eu não estou falando de pouca coisa, eu falo que um mar se abriu. É como se a gente fosse daqui para Alcântara a pé, saindo da ponta da areia. O mar se abriu. Imagina, todo mundo ficou olhando aquilo com olhos assustados, sem saber o que fazer. Moisés, vamos, gente, vocês estão espantados olhando o quê? A reação deles, eu acho que vai ser a sua, quando vê Deus te surpreendendo. Não, isso não é para mim. Não, eu não acredito. Não, eu já não esperava. Não, eu já não sei. Não. Sério? Sério. Porque Deus surpreende a gente. O mar se abriu e o povo atravessou a pés enxutos. Ainda hoje tem ali na praia de Nuveiba, no Golfo de Acaba, por onde presume-se que eles atravessaram da parte do Egito, quando o mar se abriu, para chegarem até o outro lado. Imagina a cena de atravessar um mar, duas colunas de água enormes, uma de cada lado, todo o ecossistema acontecendo da parede de água para lá. Você imagina, gente, você atravessando e toda a vida do mar acontecendo ali, na sua frente, em uma parede dividindo você e aquele ambiente que não é o seu, e Deus sustentando tudo para que o povo dele atravessasse. E quando o último hebreu colocou o pé do outro lado, as águas se fecharam e todo o exército egípcio foi tragado pelas águas. Deus surpreende a gente. Deus surpreende a gente. Deus nos dá vitórias impensáveis e até inimagináveis. Deus surpreende o seu povo. Quem crê nisso, diga amém. E para os duvidosos que de repente podem achar que isso é história para boi dormir, isso é historinha, isso é invenção, ou isso não existe. Foi feita uma pesquisa, um estudo de um mergulhador na década de 80, que foi fazer uma expedição para saber o que encontrava no fundo do Mar Vermelho. Ele encontrou roda de carruagem, armas egípcias e restos de carruagem de guerra. A Bíblia é de verdade, isso aconteceu, Deus opera e Deus surpreende o seu povo. É pouca coisa, gente. Deus trabalhou operando um grande livramento. E aqui entra o que Deus quer de mim, no terceiro e último dia da série O que Deus quer de mim. Deus quer de mim duas coisas que eu quero deixar claras para vocês hoje nessa noite. Estão agora escritas no livro da Bíblia de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Se você trouxe sua Bíblia, seja ela em telefone,
seja ela em livro tradicional, não tem problema. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Quem está procurando e achou, diga amém. Quem está perdido aí, diga misericórdia. É o segundo livro, tá, gente? Não me faz vergonha, pelo amor de Deus, é o segundo. Mal abriu, já achou, viu? Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Eu quero que todo mundo leia junto, mais uma vez. 1, 2, 3. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Deus deu um recado através de Moisés para o povo dele. Falou duas coisas importantes, que é o que ele quer da gente. A primeira delas está sublinhada, que é o quê? Então, o que Deus quer de mim? Quando ele fala não temais, é a mesma coisa que ele está falando o quê? Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Vira para quem está perto de você e fala assim: não tenha medo. O que é o medo? Gente, o medo, eu gosto dessas ilustrações do João de Ordelin, que eu acho inspiradoras. Medo é a sirene da alma, palpitações de aviso, é o mensageiro que invade o meu corpo dizendo que algo vai acontecer. É o frio que a gente sente pela espinha, é o irmão mais velho do desespero, é o pai dos filmes de terror, misericórdia. É uma força da natureza mais velha do que o próprio bicho-papão. Cuidado para não alimentar demais, senão ele foge do controle e devora você. É verdade ou não? Porque se você parar e prestar bem atenção comigo, o medo, ele nos paralisa. Você não sabe o que fazer, você fica com tanto medo que você não se move, não se mexe. Medo. O medo nos impede de tomar decisões e atitudes. Medo do que pode resultar. Então, medo me deixa parado sem agir. O medo me deixa parado, sabe, não sei se você lembra da história do Chaves. Ele ficava com medo. Ele ficava assim. Alguém desse tempo, gente, do Chaves? Obrigado, pessoas inocentes. Ele se paralisava, então, com medo você paralisa, não se mexe. Não dá, você fica meio que inerte, não rola, não vai nem para frente, nem para trás. O medo nos impede de tomar decisões e atitudes. O medo nos faz ver e ouvir o que não existe. Sim ou não? Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa, a gente morava em outro apartamento, eu cheguei em casa. Aí a gente levava a igreja era pequena, eu levava as coisas da igreja para casa. Aí eu levei o violão para casa, aí eu coloquei o violão em pé, em cima da cama, assim, né? Para poder lembrar de trazer para outro culto. Aí eu coloquei o violão em pé em cima da cama. Aí eu fui trocar de roupa, né? Eu tirei a calça, estiquei a calça direitinho em cima da cama. Só que eu não percebi que eu coloquei a calça pertinho do violão. Tá. Aí eu me vesti e fui preparar alguma coisa para comer. Quando, a Carol deu um grito, passando pelo corredor. Ah! Eu falei, o que foi, meu bem? Imaginei que era alguém ali. O violão com o corpo todo bonito e as pernas sentadas na cama. Aí eu parei, olhei e falei, não é que parece mesmo, minha gente. Só que assim, é incrível que o medo, ele gera umas coisas na gente que a gente vê o que não existe. Já aconteceu com você? De com medo ver coisas, meu Deus, eu vi uma sombra, ai meu pai, eu vi uma sombra. Você sente que não existe, ai me deu um arrepio, ai meu pai, não estou me sentindo bem. Gente que fica com medo, vê o que não existe, ouve o que não existe. E
A gente tem medo. Nós temos medo. Eu tenho medo do amanhã. Sim ou não? Eu tenho medo de romper, que não sei que resultado que vai dar. Eu tenho medo de dizer não. Eu tenho medo de abrir mão. Eu tenho medo de deixar ir. Eu tenho medo do novo. Eu tenho medo de não conseguir. Alguém se encaixa em alguma coisa dessa? E para aqueles que têm medo, a palavra de Deus é: ops, não temas. Para aqueles que têm medo de alguma situação, ou realidade, ou circunstância, a palavra de Deus é: não tenha medo. Atenciosamente, Deus o Criador. Não tenham medo. E Deus pode nos falar: não tenha medo, com muita propriedade. Por quê? Por que Deus pode virar para você e falar: ops, você não tenha medo? O que Deus pode virar para você e falar: não tenha medo? O que Deus pode de repente confrontar você e falar: você, fulano, eu sei o que está acontecendo, mas olha, não tenha medo? Por que Deus pode falar não tenha medo para as pessoas com propriedade? Porque Ele conhece todos os nossos medos. Ele sabe a origem dos nossos medos. Ele sabe de onde vem o nosso medo. E não vem você dizer que você é muito corajoso, porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Sabe, irmãos, eu fazia isso aqui, eu comecei a pensar: o que eu tenho medo? Eu comecei a lembrar que o tempo está passando. Tem pessoas nascendo, mas tem pessoas envelhecendo. E me deu medo de perder meus pais. Eu lembrei da minha mãe, já debilitada pela saúde dela, que é frágil. Eu olhei para ela e pensei, Deus, eu tenho medo de perder minha mãe. Eu tenho medo de perder meu pai. Eu tenho medo de situações. Eu tenho medo. Eu tive medo, Bia, quando eu fiquei com medo de você não conseguir engravidar. Depois que você perdeu o seu bebê, fiquei com medo. Eu tive muito medo. Muito medo. Eu tive medo. Eu tive medo. Eu tive medo, Milena, quando o Tiago ficou bem doente e não tinha um diagnóstico favorável para ele. Eu tive muito medo disso. Tive muito medo. Eu tive medo, Rafael, quando seu avô faleceu e eu fui lá, eu tive que chorar muito. Cadê o Rafael? Eu tive que chorar muito. Eu falei: Deus, será que ele vai conseguir superar? Eu tive medo de você não conseguir superar e aquilo marcar o teu coração e ficar uma lacuna em você. Aí eu ouvi a Bruna te abraçar e falar: eu estou aqui. Isso me acalentou. Eu tive medo de situações na minha vida. Eu tive medo, Sidney, quando você viajou, porque tua mãe estava doente, ficou um tempão lá fora. Falei: meu Deus, que ela fica bem, para ele poder voltar com a mãe bem viva. Eu tive medo, Elis, quando você me procurou. Eu estou com medo de não passar na prova do AB. Eu estou muito medo, eu estou com pânico. Eu orei por você, eu tive medo de você não passar. Eu falei: Deus, faz ela passar, porque se ela não passar, ela pode ficar muito frustrada e vai ser tão ruim para ela. Eu tive medo. Eu tive medo, Paulo, quando você me ligou desesperado por causa de alguém da tua família. Eu fiquei com tanto medo de alguma coisa acontecer naquele dia, quando você me explicou. Eu tive medo, eu tenho medo. Quem aqui tem medo de perder pessoas? Medo de projetos não darem certo? Medo de sofrer muito e não conseguir deixar de sofrer? Medo de as coisas não darem certo? Medo daquilo que você está construindo, levantando, de repente desmoronar? Eu tive medo de tanta coisa. Tive medo, Carly, de as coisas não acontecerem como você sonha e espera, isso marcar você. Tive medo, Priscila, de você não alcançar os teus sonhos que você tanto espera e deseja ser alguns deles. Falei: Deus, se ela não alcançar, vai ser tão dolorido para ela. Eu tive medo, Fernanda.
quando tua avó faleceu, Renata, eu sempre confundo o nome dela. E ela me ligou: pastor, o que vai ser de mim agora? Eu falei: Jesus vai te sustentar. Porque se ele não fizer isso, eu não sei o que vai ser. Tive medo, Mateus, quando você estava quase indo embora daqui. Falei: como é que eu vou ficar sem o Mateus com a gente? Eu tenho medo de perder a minha esposa, porque eu não sou fácil. Deve ser desafiador conviver comigo. E quando você quer acertar, mas você erra, dá medo porque você e você de repente tem medo de espantar as pessoas, porque você não consegue acertar. Sim ou não? Eu falo: Deus, me ajuda a melhorar por ti e pelos que me cercam, para que eu não perca ninguém, porque eu tenho medo. Todo mundo aqui tem medo. Todos nós. Todos nós temos medo, meus irmãos, todos nós. Aí nessa hora do medo, a gente pensa mil coisas, imagina que, meu Deus, para que eu me esforcei, para que eu me doei, para que eu investi, eu estou recebendo decepção e dor e traição, nossa, mas está doendo, eu estou com medo de não sair disso, mas de me afundar em uma depressão, nossa, que medo, meu irmão, guarda o que eu vou dizer para você, não tenha medo, porque Deus não te fez nadar até aqui, para você morrer na beira da praia. Deus não te trouxe até aqui agora para largar você e jogar você para o nada. Deus não te fez nadar até aqui para largar você na beira da praia. Eu tenho uma frase que eu creio, eu guardo na minha vida: o Senhor não brinca com os nossos sentimentos. Não brinca. Ele sabe quando você chora e quando o choro dói, quando você acorda chorando e quando você dorme chorando. Ele sabe quando você acorda não quer nem vir na igreja e não quer nem encontrar pessoas. Ele sabe quando você acorda tão pesado que não dá para ler Bíblia e nem para orar. Ele sabe que tem dias que não são fáceis. Ele sabe que é complicado lidar com a dor da perda para alguns de vocês que perderam pessoas próximas, queridas e amadas. Ele sabe que tem dia que é complicado e você tem medo. Por isso, quem fala não tem medo é porque conhece todos os nossos medos. E eu libero uma palavra de Deus para você hoje à noite aqui nesse lugar. Que Deus falou para o seu povo no livro de Isaías: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo. Lê comigo o que está escrito aqui, todo mundo junto. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que Deus quer de mim, número 1, que eu não tenha medo, porque vai ficar tudo bem. Pode não parecer agora, mas meu irmão, eu tenho uma convicção tão grande do meu coração de não deixar o medo tomar conta, porque no final vai ficar tudo bem. Quem crê nisso, diga amém. E a segunda coisa que Deus falou através de Moisés foi: primeiro, não temas. E segundo foi o quê? Se aquietar é fácil. O que Deus quer de mim, além de não ter medo? Deus quer o quê? Que eu me aquiete. Aquiete-se. Deixe de agonia. Quem é agoniado aí, levanta a mão. Você é aquela pessoa que, nossa, eu estou para receber uma ligação importante agora, 4 da tarde, 3h30. Ai, Senhor, glória a Deus, eu não estou preocupado, eu estou só me preparando. Porque a agonia toma conta de você. Perceba que na palavra de Deus, quando todos se aquietaram, Deus operou. Porque quando nos aquietamos, Deus muda o curso natural das coisas e não opera mais na natural. Ele opera o quê? O sobrenatural. Aquilo que vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, não confunda aquietar-se com não fazer nada.
Não ficar pensando que, vou me aquietar. Eu nem orar eu oro, Deus está trabalhando. Ir para a igreja para quê? Eu ficar aqui em casa vendo ratinho. Não confunda se aquietar com não fazer nada, gente. Aquietar-se implica em descansar em Deus com esperança. Aquietar-se implica em não permitir que o coração fique inquieto. Aquietar-se evita o quê? Implica evitar bate-boca. Aquietar-se implica em dormir bem, confiante no Senhor. Dorme bem, meu irmão, vai dormir bem. Gente que dorme e fica com o celular na mão. Meu Deus, eu tô descansando em Ti. Olha aí, tá online. Não dorme. Aquietar-se implica em permanecer louvando a Deus, mesmo em tempo de tormento e aflição. Aquietar-se implica em ter convicção que tudo vai acabar bem, e o acabar bem pode não ser do seu jeito, mas do jeito de Deus, que é o jeito melhor. E pastor, por que precisamos nos aquietar? Para não dar lugar à ansiedade. Porque Jesus não opera no meio da ansiedade. Não opera. Enquanto você fica agoniado, Deus não opera. Quando você esquece, tipo assim, meu Deus, eu não estava lembrando mais, é porque Ele opera nessa hora, porque não tem mais agonia nem inquietação. Aquietar-se, eu gostei dessa definição. Aquietar-se é entender que tudo tem o seu tempo e que nada acontece sem a permissão de Deus. É descansar, esperar e confiar no agir de Deus. É ter a certeza de que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Só que tem pessoas que não conseguem se aquietar porque ficam pensando nos outros. Mas eu me aquieto e fulano vai lá e me detona. Mas eu me aquieto, mas não sei quem se levanta contra mim. Mas eu me aquieto e o outro vai aproveitar a situação de eu ficar calado. Mas eu me aquieto e o outro vai tramar contra mim. Mas meu irmão, entenda uma coisa, fica quieto, porque quando é para acontecer, até quem tenta atrapalhar, ajuda. Não é verdade? Até quem coloca dificuldade ou perseguição acaba ajudando no final. Guarda o que diz Salmos 46:10. O que diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus quer de mim? Primeiro, que eu não tenha medo. E segundo, que me aquiete. Quem entendeu nessa noite? Tem alguém com medo? Tem alguém que tem medo de alguma coisa? Vou pedir uma coisa, fique em pé no seu lugar. Mateus. Diminui esse monte de luz, por favor. Que é pra gente chorar em paz, hein? Obrigado. Gente, é normal ter medo. Não se culpa por ter medo. Só que nos tempos de medo, Deus sempre se levanta ou levanta alguém para trazer paz para o nosso coração. Se tem alguém que está com você, se veio acompanhado de um amigo, um parente, uma pessoa próxima, eu queria pedir encarecidamente, não agora, tá? Se não estiver perto, você rapidinho, logo no final, se dirige até essa pessoa para ficar perto dela. E a voz está quase indo embora. Alguém me consegue água, por favor, gente? Que minha voz está quase indo embora. Estou quase perdendo a voz. Quem consegue água para mim? Dos colaboradores aí, obrigado. Feche os olhos. Se você tem medo, não esconde de Deus agora, tá? Se você tem medo, não faz de conta que não tem, porque as pessoas têm que te ver forte, você tem que ser forte por causa dos outros, por causa de A, de B, de C. Não, você não precisa disso. Se você tem medo, gente, o melhor lugar para a gente expressar os nossos medos, inseguranças, é para Deus, porque em Deus está tudo muito bem seguro, em Deus está tudo muito bem guardado. Então, se porventura, você que está aqui nessa noite de quinta-feira, você é meio confrontado com isso porque você tem medo do amanhã, ou você tem medo de alguma coisa, do que pode acontecer,
Ou você tem medo de resultados, de tê-los ou de não tê-los. Ou você tem medo de perder pessoas. Ou tem medo de não superar a perda de pessoas que você já sofreu. O melhor lugar para a gente é estar nos braços de Jesus, porque nos braços dele a gente está seguro. Eu queria te dar um tempo para que nessa hora você colocasse para Deus todos os teus medos. Pode falar: Deus, eu tenho medo de falir, eu tenho medo de não ter um futuro como eu imagino, eu tenho medo de viver sozinho, eu tenho medo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Fala para Deus que você tem medo. A melhor coisa é falar Seu para Ele. amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços da. Senhor, o melhor lugar está nos teus braços, porque contigo nós estamos seguros. Nós não estamos, Deus, escondendo os nossos medos, medo do amanhã, medo daquilo que pode não funcionar e não dar certo, medo de perdas, medo de não superar, medo de não conseguir, medo de não melhorar, Senhor, medo de não ter uma vida que a gente de repente pensou e sonhou em ter. A gente tem medo, Senhor, medo. Nós somos apenas seres humanos, extremamente frágeis, que dependemos de um Deus que é soberano, poderoso, está acima de tudo e de todos. Eu oro por cada pessoa que se encontra aqui, porque o que o Senhor espera de mim é que eu não tenha medo. Por isso eu lanço os meus medos aos pés daquele que conhece todos os medos que eu tenho. Eu te peço, Deus, enche pessoas que estão aqui nessa noite de coragem, ousadia e disposição para viver. Que as pessoas sempre acordem esperando o melhor que esse dia tem para oferecer para a gente, porque é o nosso Deus que está no controle desse dia, das nossas vidas. E o nosso Deus vai mais uma vez, como sempre fez, cuidar da gente, enxugar as nossas lágrimas, preparar o nosso caminho e abrir o espaço. Eu te entrego, Deus, pessoas que de repente enfrentaram perdas e essas perdas geraram muito medo, pessoas que enfrentaram situações de muito conflito e muito desafiadoras para si mesmas, e isso foi pesado, Deus, e isso gera medo no coração. Deus, eu repreendo esse medo, que ninguém fique paralisado, que ninguém deixe de sonhar, que ninguém deixe de acreditar, que ninguém deixe de esperar por um amanhã melhor, que o medo suma do nosso coração e deixe a nossa vida e não permaneça nos nossos sentimentos, mas que a gente possa transpirar a fé que nós temos no Filho de Deus, no Senhor Jesus, aquele que ressuscitou de dentre os mortos, aquele que está à direita de Deus, intercede por nós. Eu te entrego planos, projetos e sonhos. Eu te entrego, Deus, o futuro de cada um de nós. Haja em nosso favor, opera para a tua glória em nome de Jesus. Que esse medo não nos paralise, não nos roube em nada, não roube a nossa vida, nem a nossa alegria. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Opera pela vida de cada pessoa, opera na história de cada pessoa, opera no nosso futuro, que nós possamos te dar aquilo que tu queres de nós, que nós sejamos pessoas que não têm medo daquilo que possa nos afligir, ou daquilo que enfrentamos, mas que aquilo que não nos mata, que nos deixe mais fortes no Senhor, e Deus, não deixe que a gente seja
Alguém que espera em Ti de maneira inquieta, que não consegue descansar o coração na Tua promessa. O Senhor não mente. A Tua palavra é fiel e a Tua promessa é verdadeira. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos descansar em Ti, descansar na Tua promessa, na Tua palavra, no Teu cuidado, porque ninguém cuida de nós como o Senhor. Que nós possamos, ao findar essa reunião espiritual, quando dissermos o último amém, voltar para casa em paz, seguros de que nós estamos nos Teus braços e no Senhor o nosso amanhã já é garantido. Te peço isso em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Coloca a mão no coração, ora assim comigo. Senhor meu Deus, o Senhor conhece a minha vida, Tu conheces os meus medos, Tu sabes quem eu sou. Nada em mim é oculto ao Senhor. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo me dê capacidade para eu dar para Ti aquilo que Tu esperas de mim. Que eu não tenha medo, que eu não tema e que eu saiba que eu tenho um Deus comigo. Fortalece a minha vida, aumenta a minha fé e as minhas convicções. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tem alguém perto de você, que o abraço dessa pessoa seja o abraço de Jesus em ti. Então abraça alguém bem forte. Graças a Deus. Graças a Deus.